Boa noite, pare um pouco o que você está fazendo e ouça esta mensagem que o Deus Altíssimo tem para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, que está no Evangelho de Jesus Cristo, no livro de Marcos, a partir do capítulo 24, versículo 6. E esta é a mensagem. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Meus irmãos, quando você ouvir aí pessoas na internet dizendo é o final dos tempos, a profecia está se cumprindo, é o final dos tempos. A profecia está se cumprindo sim, a profecia está se cumprindo sim, mas não é o final dos tempos. Não se assusteis, porque estas pessoas não entendem o Evangelho. Elas só conhecem, ou muitas vezes pesquisam alguma coisa para postar lá na internet, mas não entendem, porque a palavra diz, ó, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Entenderam, meus irmãos? Estas pessoas que fazem isso, elas conhecem a Bíblia, mas não entendem, porque não é o final dos tempos. Apenas ore, tá? E olha o que diz mais aqui. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Entenderam, meus irmãos? Muitas coisas ainda estão para acontecer. Entenderam? Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Tudo está aqui, está se cumprindo. A profecia realmente está se cumprindo, mas não é o fim. Como muitos ficam tocando terror aí na internet, é o final dos tempos, a profecia está se cumprindo, é o final dos tempos, o mundo vai acabar. Conversa fiada. Eles não conhecem, não entendem nada do Evangelho. Isso aqui, olha, então vos hão de entregar para seres atormentados. Meus irmãos, graças ao nosso bom Deus, que isso não acontece no nosso país. Mas tem países aí que falaram o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é morte, não pode. Então, em nosso país, aproveite, dê ouvidos ao Evangelho, não endureça o coração como fizeram os antepassados no deserto, no deserto. Se ouvir a voz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aceitem, deixem entrar em seus corações. Vamos deixar entrar em nossos corações e vamos colocar em prática. Porque graças ao nosso bom Deus que o nosso país é livre para se pregar o Evangelho. Entenderam? Então, meus irmãos, eu venho aqui pedir aos irmãos que orem pelos Estados Unidos, pelo Irã, pelo povo do Irã, tá? Pedir a Deus que repreenda aquelas lideranças do mal no Irã, que realmente eles realmente tocam o terror na nação iraniana, fazem as mulheres se vestir daquela forma, e não é só aquilo. Eu vi um vídeo na internet que, se aquilo for verdade, é o absurdo do absurdo. Que pessoas adultas, homens adultos, velhos, se casam com criança de 10 anos, meu irmão, 8, 10 anos, meus irmãos. Eu estava nesse vídeo na internet, uma criancinha quase chorando, sendo levada para um casamento com um adulto. Uma criança, acho que não tinha 10 anos, grávida de um ancião. Se isso for verdade, meus irmãos, é um absurdo as pessoas apoiarem um regime desse. É como Jesus Cristo disse a Pilatos: aquele que te trouxe a mim tem um pecado maior do que você. Então as pessoas que apoiam isso ainda têm um pecado ainda maior do que os que praticam uma coisa terrível dessa. Entenderam? Então, para vocês ficarem apoiando esse regime, achando que o Donald Trump está errado, primeiro pesquisem. Eu não vou dizer que o Donald Trump está certo, totalmente certo, tá? Mas um regime desse não pode receber apoio, que faz uma coisa terrível dessa com as crianças.
e muitas outras coisas, que não aceitam o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que quer obrigar as pessoas a seguirem a doutrina deles. E quando se levanta uma nação, quando se levanta alguém para acabar com a maldade dessa, tem pessoas que é contra, tem países que são contra. Entenderam? Então, antes de criticar os Estados Unidos, pesquisem. Eu vi na internet esse vídeo, tá? Ainda não tenho certeza da veracidade disso, mas eu penso que é verdade. E eu tive um sonho, há muito tempo atrás, que eu vou resumir o sonho para o vídeo não ficar muito longo. Eu estava em um local deserto, tá? E de repente eu via nuvens no céu, e em meio às nuvens, o céu mas muito nublado, e eu via pequenas estrelas, tá? E de repente eu comecei a ver uma águia voando, só que a águia voava de cabeça para baixo, tá? E de repente aquela águia explodiu, mas foi uma explosão muito grande, aquela que sobra aquele cogumelo de poeira, que não sobrou nem as penas da águia. E depois eu fui levado às alturas, como se eu estivesse no alto, tá? Vendo. Eu estava no alto e já vendo tudo de cima para baixo. Eu via a terra embaixo, mas era como se eu estivesse vendo um mapa. Mas eu estava no alto. Como se eu estivesse vendo o céu ao contrário. Pronto, melhor dizendo. Eu estava no alto, como se eu estivesse vendo o céu ao contrário, embaixo. Entenderam? Mas eu via como se fosse um mapa. E naquele mapa, era um mapa muito esquisito, tinha manchas escuras, manchas de insetos, de escorpião. E uma dessas manchas também houve uma explosão muito grande, mas muito grande mesmo. E depois que eu acordei, eu fiquei pensando, não vou dizer que foi Deus que estava me revelando, eu não sei, eu penso que foi, porque eu fiquei pensando qual país que é representado por uma águia. E quando eu fui pesquisar, é os Estados Unidos, é representado por uma águia em sua bandeira. E o outro país, na época, veio em minha mente que seria o Irã. Mas foi muito antes de acontecer isso. Eu tenho um vídeo aqui no canal no qual, se vocês pesquisarem, vocês vão ver. O vídeo está escrito Guerra em Israel. Eu já falando sobre isso há um bom tempo atrás. E agora está acontecendo esta guerra. E com essa coisa de armas nucleares, bombas de destruição em massa, o risco é muito grande dos Estados Unidos ser atingido e o povo americano pagar por isso, como também o risco do Irã ser atingido e o povo que não tem nada a ver pagar por isso, pela ignorância daqueles líderes iranianos. Entenderam? Porque o Irã ele não está lutando só contra os Estados Unidos, ele agora está soltando bombas no aeroporto de Dubai, tá? Ele está soltando bombas, mísseis no Iraque, ele está atingindo várias nações, porque eles não podem atingir diretamente os Estados Unidos, então ele está atingindo o local, as bases militares dos Estados Unidos e outras nações onde eles possam dar prejuízo. Então eu peço aos irmãos que estejam orando para que as coisas não cheguem a este ponto, para que uma bomba de destruição em massa não venha a atingir os Estados Unidos, nem atingir também o Irã, para que essas pessoas do mal sejam repreendidas sem precisar isso, sem chegar a esse ponto. Então peço aos irmãos em Cristo que estejam orando para que isso não venha a acontecer. Porque isso foi uma revelação de Deus. Um sonho desse não é normal. Um sonho desse não vem do acaso. Tá bom? Esta é a mensagem que eu deixo para você, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peço aos irmãos que estejam orando, que o Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoe a você que orar, abençoe a você que ouvir esta mensagem, abençoe o nosso país, abençoe os governantes do nosso país, dê sabedoria a todos, que o Senhor e Salvador Jesus Cristo faça justiça em nosso país, que o sol da justiça nasça em nosso país e permaneça em nosso país, que o Senhor e Salvador Jesus Cristo também abençoe os grandes líderes mundiais, ilumine a mente dos grandes líderes mundiais, para que o mundo tenha paz. Ok? Esta é a mensagem que eu deixo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.